Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os votos da Igreja Reino de Jesus Cristo. Nós estamos falando aqui na parte 4 sobre os demônios, os principados e as potestades e o engano que eles provocam dentro dos terreiros de macumba ou dentro de suas reuniões, enganando a muitos. Não que essas pessoas estejam na consciência do engano, mas elas vão, às vezes, por influência deste ou daquele, por este ou por aquele convite. Então, nós vamos citar aqui o candomblé, aonde vários demônios que se intitulam Exus, que se intitulam Ogum, e outros demônios que são verdadeiros deuses para essas pessoas. Ou seja, os demônios enganam os seus adeptos, oferecem trabalhos de sangue a esses demônios para agradar, para que alguma coisa venha a acontecer, ou deseja receber algo especial no mundo espiritual. Então as pessoas não se esforçam, como diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: esforça-te, filho meu, tem de bom ânimo, eu venci e vós vencerás também. As pessoas geralmente que vão ali para o candomblé, elas querem as coisas mais fáceis, conquistar de uma maneira fácil. E por que algumas coisas acontecem dentro do candomblé? A Bíblia fala que Satanás, ele é o príncipe deste mundo, ele é o Deus deste século. Mas, na verdade, Deus, o Todo-Poderoso, já sentenciou a Satanás, aos seus príncipes e aos seus demônios. A Bíblia fala que eles são anjos caídos, conforme Isaías, capítulo de número 14. Haverá uma sentença para esses demônios e para todos os seus adoradores. Ora, quem adora a demônios está sujeito às leis de Deus, à sentença do próprio Deus. Na Umbanda, esses deuses que falam que são deuses dessa terra são os orixás. Orixás considerados poderosos. Poderosos para algumas pessoas que acreditam e incorporam esses demônios, até mesmo invocando dentro ali da Umbanda. Os adeptos preferem chamar de espíritos desencarnados ou espíritos menores, os caboclos, os pretos velhos, as crianças, os herês, para apresentarem a estes demônios e oferecerem oferendas, sacrifícios, para que esses demônios venham realizar os seus sonhos, os seus planos. Na mesma linhagem, a quimbanda, esses deuses intitulados dentro desses terreiros de macumba, ou esses terreiros espirituais, ali os seus adoradores, eles são obrigados a servir esses demônios e alcançar alguma coisa como vantagem. O objetivo sempre da magia negra ou qualquer outra coisa feita nos terreiros de macumba é o adepto, aquele que oferece oferenda aos demônios, ter alguma coisa em troca. Ou uma coisa imoral, porque são praticados atos desse ou daquele tipo. Ou conquistar a mulher de outro, ou o marido de outra. Obter favores ilícitos. Essas são as maiores vantagens ali da quimbanda, aonde pessoas vai para esses terreiros de macumba tentando obter alguma vantagem devida no mundo espiritual. Tudo aquilo que vai contra a lei de Deus, a palavra do Senhor. A Bíblia fala que Deus fez o homem e a mulher, e será uma só carne, um só corpo, um só espírito. E a Bíblia fala que aquele que se une a uma prostituta se fará uma só carne, um só corpo, um só espírito com ela. Então, o objetivo da quimbanda, ele vai mais para o lado da prostituição.
Então, no catecismo e nas demais ramificações espirituais ou espiritualistas ou pessoas que buscam invocar a esses demônios, apresentam essas pessoas aos espíritos malignos e chamam esses espíritos de espíritos evoluídos. Ou ainda em evolução, que pessoas buscam esses demônios como uma doutrina para si mesmo, para evoluir, ou seja, começa em uma fase, mas o objetivo é outra. Na maioria desses cultos, aonde essas pessoas frequentam, eles são invocados para prestar ali uma certa caridade para essas pessoas. Seja praticando ali, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o curandeirismo, transmitindo ali mensagens ali pelo aquele sistema de psicografia, iluminar as pessoas ou adeptos dessas religiões. Existem grupos, amados, e vários grupos dentro desses centros espíritas ou espiritualistas que lidam com espíritos demoníacos. Na verdade, são demônios que a Bíblia fala que Satanás ele é enganador, ele é mentiroso desde o princípio, e Satanás ele busca enganar a muitos. E ele engana por intermédio da mente de outras pessoas que se deixam levar por essas coisas, por essas práticas. Experimentam ali a meditação, a transmigração e outras coisas assim, através desses espíritos malignos. Alguns deuses dentro desse centro de macumba, que muitas pessoas não conhecem, são verdadeiros demônios, príncipes demoníacos. Ali tem Jezabel, ali tem Nosferatus, ali tem Mamon e muitos outros demônios que a humanidade desconhece, mas que operam nos centros espiritualistas. Então, amado, a Bíblia fala que os mortos não voltarão. Então, tudo aquilo que é invocação a mortos, Satanás se aproveita dessa situação e vem como um enganador para transformar a vida dessas pessoas num verdadeiro inferno. Então nós temos que entender que outras pessoas, eu andei outro dia no Alto Paraíso e eu via pessoas afirmando que os moradores de outro planeta estavam ali visitando o Alto Paraíso. Amado, a Bíblia fala que o Senhor Deus, ele é o Criador. Ele falou, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Pessoas vão oferecer convites para você ir num centro de macumba, tomar um banho de ervas. Cuidado com essas coisas, porque a Bíblia fala, não deixai que colocai a mão precipitadamente sobre a cabeça de ninguém. Você não pode deitar a sua cabeça debaixo de qualquer mão. Tem que ter cuidado com essas coisas. É como se fosse uma bênção espiritual sobre a sua cabeça. E se alguém pronunciar uma palavra errada, a Bíblia fala que palavra tem poder. E se palavra tem poder, ela pode ser para a bênção ou para a maldição. Então, esses orixás, esses caboclos, esses guias, sejam quem for, amado, que estiver falando de uma maneira que aparentemente é bênção, cuidado, lá na frente já pode ser maldição, contrário à sua vida. Nada é bonito no mundo espiritual. A Bíblia fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, mas as coisas carnais, carnalmente. Isso está em 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, até o versículo de número 5. Então você não pode se deixar iludir por aquilo que não falam em nome de Jesus, porque a Bíblia fala que Jesus é o único caminho, é a única verdade e a única vida. Então, os Exus, os preto velhos, esses demônios, esses espíritos de criança, esses caboclos, esses hereses, esses santos, qualquer outra coisa que não for
em nome de Jesus e exaltando ao nome de Deus, o Todo-Poderoso, Deus de Israel, o Criador da humanidade, você tem que ter cuidado. Porque o salmista Davi falou: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Então todo milagre, toda bênção vem da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz: olha, ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então há uma promessa até mesmo de condenação. E a palavra de Deus também diz em Isaías 60, em Isaías 55, versículo de número 11, fala que nenhuma palavra de Deus volta para Deus vazia, sem antes surtir os efeitos sobre a terra. Então, por isso, amado, alguns procuram esse corpo humano. Os demônios procuram o corpo humano que dá essas brechas. E aí entra a possessão. Começa com a opressão, depois vem a possessão, amém? E aquela pessoa fica possuída por algum tempo por esse demônio. Então, buscando a perfeição em demônios, você vai achar ali a derrota. O funcionamento do seu corpo talvez nunca será mais o mesmo. Então você pode perder os sentidos, dar brecha para demônios, incorporar Maria Mulando, incorporar ali Jezabel, incorporar espírito de prostituição, de bebedeira, de Zé Pilintra e outras coisas que podem passar de uma maldição hereditária para os próprios filhos. Porque a maldição dos pais, segundo a palavra que sai da boca destes, também pode acompanhar os filhos, até mesmo após o seu nascimento. Então existe, amado, casos em que por força e circunstâncias eles chegam a possuir animais. Eu lembro de uma vez que eu fiz uma obra dentro de uma empresa e quando eu cheguei em casa o meu cachorro estava possuído. Eu repreendi e aquele demônio saiu daquele cachorro. Por quê? Eu fiz a obra da empresa, repreendi esse demônio lá e ele achou por bem ir para minha casa e possuiu o meu cachorro. Então, a Bíblia fala lá em Mateus, capítulo número 8, verso número 31, então os demônios lhe rogavam, se queres, deixe que nós venhamos a entrar naqueles porcos. Ou seja, demônios podem possuir animal. Porque Jesus, quando ele chega na região de Gadara, eles falam assim: quem és tu, ó Filho do Deus Altíssimo? Né? Viestes aqui nos atormentar? Na verdade, Jesus estava naquela região, ele não foi atormentar, mas a presença de Jesus, gerada pelo próprio Espírito Santo, resplandecendo a luz, e a Bíblia fala, e a luz resplandece em trevas. Aqueles demônios reconheceram que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo e já falaram: manda que nós venhamos a possuir estes porcos. Lá em Mateus, capítulo número 8, verso número 31. Dê uma olhada na palavra, leia as Escrituras Sagradas, para que você veja, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que os demônios, eles querem gerar uma personalidade, eles querem gerar uma características nos seres humanos. Um espírito, amado, em nome de Jesus, demoníaco, ele quer expressar em você as características do próprio demônio. Ele quer, na verdade, tomar o lugar da sua alma e colocar as ações do seu próprio espírito no corpo dessas pessoas. Então ele procura corpos que possa possuir para adentrar cada vez mais, sumindo as características dessa pessoa e representando as suas próprias características. Assim eles vão conseguir trazer a sua doutrina sobre o mundo. Então os orixás, os caboclos, os grias, na realidade, eles fazem parte, amado, na sua vida como se fosse o próprio cavalo. Eles querem alguém para usar de cavalo. Então existe ali uma hierarquia onde Satanás ele é o príncipe deste mundo e em volta dele tem ali Jezabel, Mamon, Nosferatus e muitos outros demônios que querem simplesmente possuir pessoas na humanidade. Graça e paz, meus amados.
A graça e paz, eu espero que você tenha entendido um pouco mais sobre os demônios, os principados e as potestades. Oh, graça e paz! Aleluia! A graça e a paz!